Olá, sejam todos bem-vindos para mais um podcast. 22º, né, Kai? Já tem uma estrada, hein? Ô, rapaz, coisa boa. E hoje nós estamos com uma participação bacana aí, né? Com certeza. Vai ter uma responsa de falar de uma paixão nacional, né? É, né? E aí, quem que é o camarada? Fala aí Olha um o pouquinho. currículo só da fera. Preparador técnico, professor universitário, mestrando em treino esportivo, youtuber e com certeza a gente vai descobrir algumas qualificações a mais durante o papo, não é, Isso aí. Júnior? Mas antes de a gente começar a descobrir isso, vamos falar um pouquinho, né, dos nossos parceiros aí. Estamos aí com a Farmácia do Trabalhador. Abraço para você, Vinícius, Marcos Vinícius de Ancrésio. Nós estamos com a Flex Lucas, aquele forte abraço para você. E nós estamos com a Aqua e Summer. Isso aí do nosso parceiro Mauro e do Ronaldo. Forte abraço para vocês. E não podia faltar a Ótica Vida, né, gente? A Ótica Vida é a única ótica no Brasil que entrega seu óculos em 5 minutos. É isso aí. Procure qualquer ótica Vida e vá lá e consulte as condições do seu óculos em 5 minutos. E nós temos aquele parceiro que não pode deixar de falar, né, Caio? A Digital Rec. Gente, o Digital Rec hoje é referência em questão de conteúdo digital. Marque lá, vai estar passando durante o bate-papo aqui do podcast o QR Code de todos os nossos parceiros na tela da televisão. Chegue lá, conheça a página, marque um horário, consulte as promoções desses nossos parceiros aí e acompanhe de perto. E vamos lá, chama a vinheta! Isso aí é uma honra ter você aqui. Graças a Deus, né? Deu certo porque a agenda do homem aí Não para, né? Não para. Então, assim, satisfação imensa te receber aí, viu? Satisfação. Alexandre. Grande Alexandre Irineu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma honra estar participando com vocês. Estamos aí para a gente bater aquele papo, né? Descontraído, técnico também. E técnico é o que você sabe fazer, né? Vamos... Uma das qualificações, né? Acho que já está quase no sobrenome, né? Está quase no sobrenome. Já são 25 anos, 25 anos. Como preparador físico. Isso que eu ia te perguntar, 25 anos, preparador esportivo. Isso, há 25 anos estou nessa área e sempre também fazendo outras coisas, como até as redes sociais também. Agora estou movimentando essa área aí também, e além de professor universitário, como vocês já falaram, sempre estive na área fitness também, como proprietário de academias. Você ainda está? Você ainda está com Eu fechei a minha na pandemia. Mas já reabri um estúdio agora, estou recomeçando nesse estúdio junto com a Manacai, que é uma parceira que me abriu as portas para a gente montar o estúdio lá dentro. Coisa boa. 25 anos só como preparador esportivo, ou você teve ali uma parte de treinador mesmo, técnico? Não, sempre como preparador. Eu comecei como treinador no Goiás. Goiás Esporte Clube. Que na verdade, quando eu entrei no Goiás, eu entrei pelas escolinhas. Eu vim do interior, sou de Mineiros, né? E cheguei aqui sem saber como que eu conduzia as coisas, sempre ligado ao esporte. Então, são 25 anos como profissional. Mas desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro do esporte. Você está vinculado ao futebol? Desde 10, 11 anos de idade, eu vim para Goiânia para estudar e tentei jogar, né? Então, joguei as categorias de base do Atlético até me formar. Quando me formei, em dezembro, em janeiro, já iniciei no Goiás. E o início no Goiás, nas escolinhas, era muito difícil. Você formou em Educação Física? Formei em Educação Física, jogando pelo Atlético e já ia estudando. E aí Motivado pelo futebol, Alexandre? Sempre pelo futebol. Eu não pensava em outra coisa. Desde pequeno, a única coisa que eu pensava que eu ia fazer, que eu tinha convicção e certeza que eu ia fazer, era trabalhar com futebol. Eu tentei ser atleta e fui até onde eu consegui. Você chegou a ser júnior? Eu joguei todas as categorias. Até profissional? Até profissional. Eu joguei quase 2 anos no Atlético. E aí, só que eu acabei não conseguindo firmar, né? Então, eu já tinha estourado de idade, eu estava com 22 anos já, e foi quando eu me formei, em dezembro. Em janeiro eu já iniciei no Goiás como professor das escolinhas do Goiás. Do Goiás? Do Goiás. E lá eu fiquei por 3 anos, saindo da escolinha e chegando até o profissional. Aí essa transição aconteceu dentro do Goiás. Eu comecei como professor de escolinha, categorias de base como treinador nos primeiros momentos, do sub-15, do sub-16, do sub-17, e num campeonato que a gente disputou em Uberaba, eu fui como preparador físico e a gente foi campeão, em cima do Fluminense. Não, em cima da Desportivo do Espírito Santo. Isso pelas categorias de base? Pelas categorias de base. E no retorno, o Helder Cascão, falecido, era um diretor nosso da base,
Ele me orientou, ele me pediu que eu permanecesse preparador físico e orientou que eu chegaria mais rapidamente ao profissional, se eu ficasse como preparador físico pela idade que eu tinha. E eu falei, ele falou, chega até o profissional, depois que você chegar até o profissional, você tenta lá fazer a transição para treinador. Só que eu me apaixonei tanto pela preparação física que eu nunca mais saí. Você ficou. Então eu cheguei como preparador físico e estou até hoje como preparador físico. Sim. Como era o futebol goiano naquela época, Alexandre? Fala um pouco pra gente, porque hoje, assim, já está totalmente inserido no cenário nacional, né? O Goiás tem um respaldo muito grande, o Atlético também. Mas naquela época, 20, 25 anos atrás, eu acredito que deveria ser outra situação referente ao cenário nacional. Nós tínhamos Goiás e Vila e sempre um ou dois times E o fora. Vila, claro. Na Vila, época, claro. na época o Goiânia também dava uma destacada. Né? Não, mas Ou nunca foi não, assim? porque nós estamos falando de 99, 2000. Ah, sim, sim. Foi um tempo atrás. O Goiânia já não estava. Já não era uma força assim para igualar o Goiás. Então era Goiás e Vila mesmo. Ó, esse ano, 2023, quem sabe o Vila, né? Não sobe, né? Mas você chega. Eu acho que tá com tudo. Tá com tudo, né? Com tudo para subir. Isso que o Caio falou. Eu acho que o futebol goiano nunca teve com assim bem representado assim como Sim, tá atualmente, exatamente. né? Com certeza. Goiás, Vila, Atlético. Eu tinha um grande sonho, eu vou confessar para você que o Vila ele acabou se tornando o clube que eu mais trabalhei. Né? Você trabalhou no Vila? 6 passagens. A última foi há 2 anos atrás. E eu tinha um grande sonho. Eu, por tudo que representa o Vila hoje na minha vida e na minha família também, e os momentos bons que eu tive lá de acesso, de títulos, de tudo, eu queria muito fazer parte do acesso do Vila, mas eu tô vendo que eu vou ter que torcer para eles subir, porque eu acho que vai ser emblemático isso daí, realmente vai ser algo único. A de 99 eu estava, e o Vila tinha tudo para subir naquele ano. Você estava como preparador? Mas eu estava no Goiás. No Goiás. E o Vila chegou na última rodada podendo subir, mas o Goiás, aquele jogo contra o Santa Cruz, que o Goiás fez o 0-0, e aí, bastidores ali, a gente sabe. Você sabe como é que funciona. Eu sei que aconteceu tudo, mas, enfim, acabou não tendo acesso, né? Eu estava do outro lado, era um grande time, mas o Goiás tinha um time melhor, ou tão bom quanto o Vila naquele momento, e aconteceu de não subir. Outras vezes, 2007, acho que com o Givanildo, também bateu na trave, que é aquela situação que se fala até hoje aí, de premiação e tudo, que lá dentro a gente, pelo menos, escuta que não foi nada disso. E agora, o Vila, diferentemente dos outros anos, eu não vejo que ele é um time que está empolgando. Mas, por outro lado, ele é um time muito equilibrado, como ele nunca teve. Então, o Vila que não, é um time que não sofre, é um time que ganha com consistência, que seja de 1-0, de 2-0, mas ganha consistentemente, não sofre, não passa perto de perder todos os jogos, não ganha de qualquer jeito. Então, por isso, pelo equilíbrio que está mostrando aqui, eu acho que talvez seja esse ano. Mas eu acho que o grito de Vila ainda é o mais espalhado de Goiás, não? Não é só no Goiás, não. Eu tava vendo aí. Tem uns memes na internet, no mundo todo. É uma festa de aniversário, no condomínio normal tem uma festa de aniversário. Em vez de ser Vila, é o Vila. Todo mundo explodiu aí, né? Mas é bom o grito, né? É bom demais. Deixa eu te perguntar, dentro do Brasil, quais foram os times assim que você teve a honra de trabalhar? Você quer que eu cito rápido ou que eu cito todos? À vontade. Pode ficar à vontade, tem um tempo. Eu rodei muito. Eu comecei aqui no interior, né, em Goiás. Logo que eu saí do Goiás, eu fui para o interior. Então, eu trabalhei em Anápolis, no Anapolina e no Anápolis. Em momentos muito bons também, inclusive no meu primeiro ano, a gente já fez a semifinal contra o Vila, em 2001. E eu perdi a semifinal para o Vila e já fiz a final pelo Vila e fui campeão pelo Vila. Olha aí. Que eu nem conto essa daí porque eu praticamente não participei do trabalho do Vila, mas já vim para ali. E depois eu queria sair do estado, sair rapidamente, fui para São Paulo, trabalhar no Águas de Lindóia, 5ª divisão, e aí as coisas começaram a engrenar. O trabalho foi aparecendo, colegas foram me ajudando. O meu início foi muito dependente dos colegas que me abriram portas. Toda a área. Pro Anápolis, para você ter ideia, quem me conseguiu o emprego no Anápolis foi o Daniel Vilela. Porque eu não tinha como dar sequência na minha carreira, porque eu tinha acabado de sair do Goiás e ninguém me conhecia. Eu era um menino de 23 anos de idade. E aí o Daniel era amigo do presidente do Anápolis e ele era meu atleta no Goiás. Isso que eu te perguntava. O Daniel era atleta lá. Ele era meu atleta. Deixa eu falar uma história pra você também. Eu parei de jogar futebol com os meus... Ia completar 18 anos. Eu participei do Goiânia desde as categorias de base. Entre 14 e fui até os 18.
tive a oportunidade de disputar as categorias, o juvenil, né? Com o Daniel Vilela. Goiânia Olha só. e Goiás, lá Aí. no Parque Anguera, no Ó, CT do beleza. Vilela. Então eu conheci Bem provável que eu estivesse nessa daí, viu? Provavelmente, Porque provavelmente. o período dele dentro do Goiás, eu estive. E eu não junto. sei se foi porque tem duas copas. Tem o Campeonato Goiano e a Taça Mané Garrincha, né? Eram duas, Era antigamente, duas. né? Então Que era foi... Copa Goiás. Hoje é Copa Goiás Hoje e Campeonato Goiano. é Antigamente era isso, Mané Garrincha e isso. Goiano, né? Então, que era invertido do profissional. O Goiano da base era no segundo semestre. Tá, uma coisa que você não sabia, eu acho que muita gente não sabia, era jogador. Né? Informação nova essa agora. Então, assim, aí Mas- eu tive a oportunidade de jogar contra o Daniel aí. E o Daniel era bom jogador. E ele sempre foi do Goiás, então que bom, sempre cara. foi- Olha aí. Sempre foi do Goiás. Hoje é o nosso Mas- vice-governador, né? Eu vou tentar encurtar, como eu falei pra vocês, é muito, mas então eu rodei esse início aí em times do interior, né, até em São Paulo também, e aí depois eu já fui pro Guarani, e aí comecei a ter oportunidades em clubes maiores. Então meu início foi muito, muito bom, assim, eu saí em 2, 3 anos, saindo da base do Goiás e já 2 anos depois eu estava disputando Série A. Entendeu? Então, eu ali em São Paulo eu trabalhei Guarani, Santo André, São Caetano. No sul do país eu trabalhei Juventude, tudo na Série A. Juventude, Avaí, Joinville. Eu vou esquecer, com certeza. 25 anos. Onde eu mais trabalhei em mais clubes e por mais tempo foi no Nordeste. Então, no Nordeste eu trabalhei em praticamente todas as capitais, Norte e Nordeste. Paysandu e Remo. E depois vem descendo ali... vamos lá, Fortaleza e Ceará. Fortaleza é o segundo time que eu mais trabalhei. Eu trabalhei por 4 oportunidades. O Ceará eu trabalhei apenas 1 ano, mas também tive a maior conquista da minha carreira, que foi a Copa do Nordeste, de forma invicta. Bacana. E aí vem Sport, Recife, também foi ótimo, 2 anos. Náutico, não? Náutico também. E vamos lá, América de Natal, Bahia... E no exterior também eu tive algumas oportunidades. Quais foram os países aí que você teve a oportunidade? E os times, né? Eu trabalhei... A primeira oportunidade... Posso contar a história? Como que aconteceu? Pode. Já Você ia tá aqui falar é para pra- você contar isso mesmo. Como surgiu sempre. essa oportunidade do exterior? Olha só. Você como tá que aqui é pra contar a sua história. Então, eu vou voltar um pouquinho, porque eu acho isso muito interessante, muito bacana. Conta E aí a gente pra nós. aprender com um mestre, assim, e acho que isso serve para muita gente. Até porque todos os atletas acabam fazendo essa trajetória em busca disso, não é, Então, Alexandre? E para mim foi... Eu nunca sabia como que isso ia acontecer e se ia acontecer alguma vez. Certo dia, encontrando com o Paulo Paixão aqui no aeroporto de Brasília, eu estava com o Hélio dos Anjos, que a gente falou, eu trabalhei com o Hélio, eu conheci o Hélio no Goiás, saí do Goiás, depois ele me chamou, a gente ficou 12 anos juntos. Depois de 5 anos separados, novamente voltei a trabalhar com ele. E a gente estava em Brasília, encontramos Paulo Paixão, que na época era o preparador físico do Grêmio e da Seleção Brasileira. E numa conversa ali informal com o Hélio, ele é amigo do Hélio, ele falou para mim e para o Hélio de como ele mantinha as amizades que ele tinha feito no futebol. E aí ele falou para mim, ó, o dia que você tiver 10 amigos no futebol, treinadores, empresários, diretores, você nunca mais fica desempregado. Então, aqueles que você for rodando e você gostar e tiver afinidade, mantenha a amizade, que são eles que vão te carregar para o resto da vida. Pronto, eu guardei isso para mim. Conselho ali. Não, eu guardei isso como meta de vida, entendeu? E foi isso que eu fiz. Então, nos primeiros momentos, eu era jovem, como eu falei para vocês, eu saí lá do Sport Recife. Aí eu ligava no Flamengo, eu posso ir pro Flamengo? Aí outro ano, onde eu tenho um amigo? Eu tenho um amigo já no Corinthians. Eu ligava pro meu amigo, posso ir pro Corinthians? E fui, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre, e eu Esses ia. times grandes. Eu sempre ia para algum lugar melhor do que o que eu estava, para tentar ver em que nível que eu estava, se eu estava no nível do pessoal e qual que era a estrutura e conhecer. Isso aqui, lá na frente, agora, por exemplo, me serviu muito, porque hoje eu sou um preparador físico que, além de condicionar o time, o pessoal me contrata em muitos clubes para organizar a parte estrutural. Você faz tipo uma consultoria. Presta uma Exato, consultoria porque pros clubes de futebol. eu acabei conhecendo todos os clubes do Brasil. Mas, enfim, numa dessas eu vim para o Corinthians. Eu saí do Fortaleza e fui para o Corinthians em 2008. Liguei para o Mauri, que é o preparador físico hoje do Internacional. E o Mauri é de Jataí, meu amigo, havíamos trabalhado junto no Juventude. E aí o Mauri falou, vou falar com o Mano, era o Mano Menezes, vou falar com o Mano. E fui para lá. E aí
fui, além de conhecer o Mauri, eu acabei conhecendo os outros preparadores físicos. Na época era o Fábio, o Dudu e o Masqueridian, que até a última Copa era o preparador físico da seleção. Então eu comecei a andar no meio dessa turma. Fiquei lá 10 dias com Bem eles. relacionado. Você começa a conviver no meio da nata, né? Você vai, e o pessoal vai abrindo portas. O pessoal é muito bom nesse sentido aí. Aí eu voltei para casa, depois desses 10 dias no Corinthians, eu mal cheguei em casa, o Mauri me ligou. Falou, Alexandre, o Mano, veio um empresário da Coreia aqui, e o Mano mandou te ligar perguntando se você quer ir para lá. Foi assim que aconteceu, eu falei, pode mandar passagem, que dia que eu... Foi tudo muito rápido, e em função de uma amizade, de um tempo que eu passei junto com eles, em vez de ele indicar outro, ele já me indicou. E aí eu fui para a Coreia a primeira vez. Aí lá na Coreia... 2008. 2008. Eu cheguei, só para você ter ideia, eu saí de Fortaleza em setembro, eu acho que eu fui pro Corinthians no finalzinho de setembro. Em outubro eu já recebi o convite para ir para a Coreia e em novembro eu estava indo. Em novembro eu já estava indo para a Coreia, eu já passei o Natal lá sozinho, sem família, sem nada. E ficou num frio danado. Quanto tempo lá, Alexandre? Eu fiquei um ano, aí eu voltei... Quando eu cheguei no Brasil, aí é outra dificuldade, recomeçar do zero. Todo mundo esqueceu de mim. E deixa eu te perguntar, lá qual que é o idioma lá? É o coreano. E você teve que aprender ou tinha os tradutores lá? Sempre, nesse primeiro clube, eu fui num clube pequeno. A Coreia naquela época, ela tinha 20 anos de futebol profissional. Então ela estava começando, não tinha nem fechado a primeira divisão. Eu fui para um time, o 15º time da primeira divisão, que foi comprado por um empresário, ele comprou e pôs o time. Sem acesso, sem nada, montou o time do zero. Tanto é que eu ajudei a escolher a cor da camisa, até hoje a cor que eu escolhi, o símbolo. Você que estruturou. O padrinho do time, de certa forma, ali. A gente sentava assim, numa mesa de café, eu, o presidente, a gente escolheu a cor do time. E eu pensei que ele ia trocar, não, ele tá até hoje, a time é laranja e verde, ele queria uma cor bem diferente, mas ficou bem bonito. Hoje eles usam um laranjadão lá, ou estão jogando de branco. Então eu fui, quando eu voltei, eu tive que recomeçar. Aí eu fui pro interior tudo de novo, fui pro Mato Grosso. Do Mato Grosso eu voltei para o Anápolis. Do Anápolis eu fui para o Glória de Vacaria disputar a segunda divisão do Campeonato Gaúcho, porque os treinadores que eu trabalhava antes, até chegar em 2008, todos estavam empregados com outros preparadores físicos. Então eu não tinha mercado e eu tinha que ir. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a gente percebe muito essa dança das cadeiras dos treinadores de futebol hoje, principalmente nos times brasileiros, que acontece muito rápido. Eu acredito que no futebol mundial, esse evento aqui no Brasil, eles saem na frente, né? É diferente. O treinador, ele quando ele troca, ele tem essa opção de levar toda a equipe dele? Ou não? O clube lá fala, a minha equipe... Já teve mais. Já teve mais. Hoje os clubes estão ficando com comissões permanentes. Já vi comissão técnica. O próprio Atlético aqui tem uma comissão permanente já de muito tempo. O Vila também já está com essa formação. Então, assim, eles estão possibilitando ou deixando que o treinador leve cada vez menos pessoas. Então, às vezes, ele vai com um único auxiliar, que é um cargo de confiança, e o preparador físico. E dependendo se o preparador físico estiver no clube e for alguém de confiança desse treinador, porque acontece isso também, ele nem leva o preparador físico. Então, a gente acaba ficando nessa situação de não ter a certeza que vai acompanhar o treinador. E aí você tem que recomeçar, toda hora você tem que recomeçar. Ficar no clube como permanente, eu já fiquei, é uma situação que agrada a alguns, a mim não agrada. Porque cada mudança de treinador é uma nova adaptação. E o cara chega sempre meio cismado. Começa um time quase do zero ali de novo. A transição é muito complicada. Esse momento chega o treinador sempre pé atrás com a gente, não sabe como é que é o trabalho, não sabe como que vai ser o convívio. Então, essa mudança eu não curto muito ela. E a parte financeira também, porque você, como membro da comissão permanente, você não ganha o mesmo salário que você ganha quando o treinador leva a equipe dele técnica. Só que aí tem um outro comissão lado. Técnica. Aí tem outro lado. Quem está na casa está sempre recebendo. E você, como membro, como parte da comissão técnica, em alguns momentos você está desempregado em casa. Então, sabe, é difícil, você tem que fazer, é uma escolha. É o meio termo, né? Ganhar mais e passar alguns meses sem ganhar, e aí às vezes passa um ano inteiro trabalhando, outras vezes nem tanto. E a família? Como é que fica como é que é casar? Tem quantos filhos? Hoje eu estou até mais quieto por causa disso. Foi uma decisão difícil de tomar. Mas eu tenho 3 filhos, né? Eu tenho um mais velho, Marcelo, que mora já em São Paulo, se forma já o ano que vem. E tenho 2 adolescentes, um de 15 e um de 13. Enquanto eles puderem me acompanhar, eles sempre foram juntos. Eu sempre abri... A esposa sempre foi? Sempre, porque foi uma decisão que eu tomei no início. Eu falei, eu prefiro não me sobrar nenhum real do que ficar longe da minha família.
E como é que eram as escolas, os meninos na época? Nós já estudaram pela internet, já estudaram com livro que a gente levou, já voltaram e fizeram intensiva. A Coreia mesmo, a primeira vez, eles tiveram que voltar. E eles foram para a Coreia? Todos os lugares. Eles Caramba! Foram para Você teve que conciliar bem as duas paixões, né? O trabalho e a família. E a família, sempre levei eles. Mas tem muita coisa boa. Eles se sacrificaram, mas eles, hora nenhuma, reclamam disso. Não, e a bagagem, experiência de vida. Falam línguas. Com certeza. A bagagem que eles tiveram, o desapego também. Sim. O meu menino, quando ele mudou para fora, nós achamos, nossa, vai morar sozinho, vai estranhar. Não, primeira semana já nem ligou pra gente. Mas aí... Porque cada hora morando num canto. Sim, já foi criado dessa forma, então dessa forma. realmente... Como diriam nossos avós, né? Viajado, é um rapaz viajado. É um rapaz viajado, solto no mundo. Solto no mundo. O Marcelo teve um ano, se não me falha a memória, foi 2006, ele estudou em 4 escolas no ano. E ele saiu de Goiânia, foi para Fortaleza, de Fortaleza foi para Caxias do Sul, de Caxias foi para São Caetano. Negócio assim. Olha aí. E cada um tendo que se adaptar, até que em São Caetano ele encontrou um coleguinha lá que implicou com ele, porque quando chega um menino novo, tem isso. Eu me lembro disso, aí implicou com ele e nós tivemos que tirar ele da escola, porque o guri não deixava ele quieto. Aí eles voltaram até antes de mim aqui para Goiânia, porque estava terminando a temporada já, mas aconteceu isso. E na maioria das vezes eles fizeram pelo menos uma troca de escola. Porque a gente começava e quando chegava fim do ano, em vez de ficar na cidade, a gente ficava louco para vir embora. E a gente vinha e eles estudavam aqui 1 ano, ou 1 mês, 2 meses aqui para terminar o ano sempre. Coisa boa. E como é que tá essa questão aí de você aí com mestrando em treinamento esportivo? Como é que tá? Isso aí você já está preparando? Como é que é o projeto? Não, na verdade, eu nunca parei de estudar. Eu gosto muito de estudar, então eu já tenho especialização em treinamento esportivo pela UNB. Foi a primeira que eu fiz, logo eu ainda estava no Goiás. E aí eu já fiz de nutrição esportiva, de fisiologia do exercício, eu sempre estou estudando. Voltado para o esporte. Sempre para o rendimento, para o treinamento esportivo. Em alguns momentos eu deixei as pós-graduações por causa das trocas de time. Então eu estudava em Porto Alegre, abandonei. Eu estudava em São Caetano do Sul, abandonei. E é claro que o conhecimento eu adquiri, mas o diploma não. Então hoje eu estou tentando o diploma, porque além do conhecimento, o diploma ele me dá uma condição também de upgrade na faculdade. Como eu sou professor universitário, eu como mestre, o meu salário aumenta. Sim, então, sim. Hoje eu estou buscando por essas duas situações, de aumentar o salário e também de aumentar o conhecimento. Né? E assim, minha ideia é não parar, é sair do mestrado e já ir para o doutorado e quem sabe seguir nessa linha aí de estudo sempre. A gente pode dizer que sua vida foi não parar, na verdade, né, Júnior? Não parou. 25 anos só de esporte, né? Sim. Mas é a carreira, não é uma trajetória. E você está com um projeto de live aí também. Como é que funciona essas lives aí? Eu tô. Na verdade, surgiu de um propósito. Eu parei para pensar uma hora, eu falei assim, qual que é o meu propósito na vida? O que eu vim para fazer? Por que eu trabalho com esporte? Além de gostar do esporte, por que eu faço isso, né? E eu vi que além de gostar, eu tinha como propósito passar adiante, ensinar, contar uma história através dos rendimentos, contar uma história que é contada quando o meu time rende bem e a torcida gosta disso, gosta do resultado que tem, e ensinar também como professor. Como eu dou aula na faculdade, eu falei, vou passar isso adiante. Então eu comecei a postar vídeos há muito tempo, quando nem existia essa nomenclatura de youtuber, eu comecei a postar meus vídeos no YouTube, fui olhar agora, eu tenho um vídeo de 12 anos atrás. Olha aí, cara, já tem Então meu YouTube já é bem antigo, né? Nem existia 2011 isso. ainda ali. Porque eu compartilhava com meus colegas de outros clubes, eu era onde eu salvava. Então eu estava lá fora, eu fazia um vídeo e falava para eles assistirem. Então eu comecei com isso. Aí eu estou organizando, profissionalizando, vamos assim dizer, os canais, para passar adiante conhecimento, porque hoje eu tenho 2 linhas principais, que são os atletas, né, que além de precisarem aprender e gostarem de aprender também a respeito dessa parte de treinamento e de rendimento, tem os pais de atletas jovens também que buscam muito isso, e principalmente profissionais de educação física que querem entrar no futebol, e os alunos da Faculdade de Educação Física que também buscam conhecimento para o futebol. No meu início, eu tive muita dificuldade com isso, muita dificuldade. Então, na verdade, eu replicava
Eu replicava o conhecimento. Eu não tinha o conhecimento. Sim. E isso para mim era muito difícil. Eu errei muito. E hoje eu não tenho vergonha de falar o quanto eu errei, mas só depois que eu errei que eu descobri que aquilo era errado. Por quê? Eu peguei o que os preparadores físicos, que eu fui auxiliar quando eu comecei, faziam. E eles faziam muito bem, só que eles sabiam quando fazer e o quanto fazer. Eu não sabia. Então, eu usava em momento errado, eu usava a quantidade errada, e conforme eu fui errando, eu fui aprendendo. Conforme eu fui estudando, eu fui estudando, eu fui aprendendo, fui melhorando, e hoje eu estou tentando fazer isso, facilitar, encurtar esse caminho para quem busca um caminho ou uma história, uma trajetória parecida com a minha. Você estava se inserindo em algo novo ali naquele momento, né, Alexandre? E todo início é complicado, mas acabou virando um portfólio muito bom do seu trabalho, né, com certeza. E aproveita então, deixa seu arroba aí para a galera que quiser seguir. O meu é Alexandre Irineu, underline oficial no Instagram, e no YouTube Alexandre Irineu apenas. Alexandre Irineu, preparador físico. Preparador físico. E falando já, né? Você sempre teve muito ligado aí a comissões técnicas, né? Vamos falar da seleção, porque a gente não fere nem um amante pelo futebol brasileiro, assim, de times, né? Vamos falar logo da seleção, que é, de modo geral, que se discute. Pela terceira vez na história do Brasil, para a quarta vez, né? Na verdade, nós já tivemos 3 treinadores, né, internacionais, se não me engano, 1925, 1944 e 1965. E agora foi anunciado em 2023, para estrear em 2024, Carlos Ancelotti, né, italiano. Como que você vê isso atualmente aqui? Porque assim, ficou meio dividido, né? O pessoal aqui do Brasil fala, não, como a maioria dos jogadores atuantes na seleção hoje é no campeonato europeu, para muitos acharam bons. Mas e o treinador brasileiro? Eu na verdade, eu até admiro de se dividir opinião, mas é claro que né, cada um tem a sua opinião. Sim. Para mim é um absurdo dos isso maiores. Que eu queria saber de você. Dos maiores que pode existir. A CBF está dizendo para nós e para todos os treinadores e todos nós da preparação física também, que pagamos caríssimos para fazer os cursos dela, que o curso não vale nada. Sim. Tiro no pé, então, da CBF. Você faz o seguinte, eu como preparador físico hoje para entrar na Europa, eu não entro. Eu sou proibido de trabalhar na Espanha, na Inglaterra, na Alemanha, onde eu quiser, se eu não tenho certificado europeu. Qualquer treinador chega no Brasil e trabalha. E o curso que você coloca como capacitação dos profissionais e exige que isso seja feito por eles, hoje para trabalhar na primeira divisão e para trabalhar nas ligas sul-americanas também, você não te permite trabalhar lá fora. Aí vem um treinador de fora e pode trabalhar aqui, como muitos já estão trabalhando, pela primeira vez tem mais treinadores estrangeiros do que locais na primeira divisão, e ainda vão colocar um na seleção. Nada contra o Ancelotti, até não conheço muito, mas pelo trabalho e pela pessoa, pelas entrevistas, acho que é um baita de um cara, muito legal, mas eu acho que é um desrespeito e a desvalorização do profissional brasileiro. É isso, porque assim, esse viés seu, essa opinião sua, divide muito, né, cara? Será que a gente não vai valorizar, né? Isso já ficou para trás com os jogadores. Hoje você pode ver que a maior parte da seleção brasileira atua no campeonato europeu, né? Tudo bem. Mas e aquele jogador que está aqui, que se destaca nos campeonatos? Só pegando o gancho, porque eu gosto muito de debater sobre isso e futebol também. Seleção de 1994, 1998, a gente poderia ver que tinha uma base dos times brasileiros. Né? Hoje não, hoje é o pessoal de fora que está sendo a base da seleção. Nós sempre tivemos o costume, né, de exportar a nossa tradição de futebol. O Brasil sempre foi conhecido como país de futebol e a gente continua tendo muitos talentos. Só que se fala sobre uma certa crise por conta da técnica que se utiliza na Europa. De estar despontando mais o futebol europeu. Inclusive, o brasileiro ficou fã de futebol europeu nos últimos anos, né, Alexandre? Eu estava ouvindo uma entrevista League, por exemplo, todo mundo para acompanhar. Né? Eu estava vendo a entrevista do Ronaldo esses dias atrás, e ele falando a respeito de que hoje, depois de muito tempo, a CBF começa a investir mais no treinamento dos preparadores técnicos e dos técnicos em si. E isso procede? Não, procede. É o que eu estava falando para você. Hoje é obrigatório que a gente faça os cursos para você atuar. Entendeu? Se eu falar agora, eu quero começar agora a ser treinador, eu não posso ser treinador. Você tem que fazer os cursos pela CBF. Os cursos da CBF é de 15 mil para baixo, cara.
Um treinador que dá do Que tá começando, que tem 10 mil para pagar na licença B, que é 12, eu acho que é 12 mil, se não me falo a memória, na licença A, 15 mil na Pro. Então, assim, sabe, é se cobrado muito caro, não facilita o conhecimento, porque eu acho que isso tinha que ser facilitado. Se você quer Sim. capacitar. E quando eu tive lá, o Maurício, que é o coordenador lá dos cursos da CBF, ele falaram que a ideia era capacitar os 50 primeiros preparadores físicos. Eu estava dentro deles, que eram os da Série A e Série B. Nos preparar primeiro, para depois os outros 50, e assim capacitar todo mundo que está atuando nas principais divisões do Campeonato Brasileiro. E da mesma forma para os treinadores. Então eles capacitaram os da Série A primeiro, depois jogaram eles para a licença Pro e foram capacitando. Só que já chegou num momento que agora está se exigindo o curso e a qualificação dos treinadores que estão iniciando. E é muito caro. É muito caro para fazer o curso. Então, assim... Você acaba excluindo muita gente, né? Você exclui muita gente e, na verdade mesmo, não prepara, porque os cursos não são essa qualidade toda. Eu até na preparação... Você acha que é mais uma forma de renda da CBF? Não, com certeza é, só que é terceirizado, né? É terceirizado e estou dizendo que vai virar universidade. A história é que isso vai virar uma universidade, você vai ser obrigado a passar por ela, que é um modelo europeu, que seria bem interessante, mas desde que você capacitando o profissional, você também proteja ele. Proteger como? O estrangeiro pode vir trabalhar no Brasil? Pode, como todas as outras profissões, permite que legalmente você entre, que o estrangeiro entre aqui e trabalhe. Mas você tem que proteger o local, dando a prioridade. Com certeza. E só de ter essa barreira que vocês não podem atuar lá na Europa, por exemplo, já era uma coisa da CBF ver, né? Certa vez, lembra do Dil do Goiás? Sim. O Dil, por um tempo, ele organizou minha carreira, vamos assim dizer. Por um período ele me ajudou como empresário. E o Dil, quando ele saiu de Portugal e foi para os Estados Unidos, eu falei, Dil, me leva para os Estados Unidos. Deixa eu arrumar um time aí para ele. Eu falei, Xan, não dá. Para vir para cá, você tem que... o clube tem que colocar uma nota num diário oficial do país, abrindo vaga para essa vaga que você está querendo, para essa função que você está querendo. E se ninguém do país se candidatar a ela, você tem a chance de entrar. E para entrar, você tem que demonstrar qualificação, que é o quê? Ter trabalhado nos principais clubes do seu país numa seleção local. Você entendeu? Então, isso é uma proteção para o trabalhador de lá. Agora, se você fala... Aqui no Brasil, nós não temos essa mão de obra. Nós não temos um professor, nós não temos um preparador físico qualificado, tranquilo, eu vou trazer de fora. Mas se você tem, você tem que proteger o daqui. Sim. Então, eu vejo assim, o negócio é bom, né, se criar um método de ensino, de preparação para os profissionais, mas também tem que ter essa proteção. Tem que ter proteção. Tem um equilíbrio. Igual o Caio falou aí dessa entrevista do Ronaldo que ele viu, eu não cheguei a ver, mas ele comentou. Assim que o modelo europeu está chegando. Cara, é esquema tático. O que eu vejo, não sei se você concorda comigo, perfeito. é esquema tático. Vamos lá. A seleção brasileira, por muito tempo, adotou o 4-4-2, né? Que foi até campeão da 1994. Nesse Agora eu não entendo, é o seguinte. Para cada seleção que vai jogar, ele muda o esquema tático. Você, como preparador físico, vamos lá, o Caio é sempre acostumado a jogar ali na cabeça de área. Ali. De repente, eu mudo o esquema tático, o Caio vai para lateral. O rendimento dele, às vezes, não vai ser o mesmo. Eu nunca entendi isso. Não, mas isso é exatamente o modelo europeu. Sim. E aí, como a gente... Mas o jogador brasileiro hoje tem essa qualificação? Os de fora tem, porque eles estão adaptados a isso. Entendeu? Os daqui talvez, que eu acho que é o grande. Os de fora tem porque eles estão adaptados. Porque lá é normal você joga um jogo, arrebenta no jogo, no outro jogo você é reserva. E o brasileiro, no início, ele demora para ter esse entendimento. Para entrar nesse... Para entender isso. E esse delay aí, você acha que foi muito prejudicial na última Copa do Mundo? Não, né? Com certeza. Só que a mudança ela tem que ser maior. Porque não é só os atletas. É toda uma estrutura que está por trás disso. Desde a imprensa até a torcida. Entendeu? Vou te dar um exemplo que eu tive uma live com o Roberto Fernandes, que é treinador, na segunda-feira agora. E a gente debateu exatamente sobre isso. Ele citou um exemplo perfeito. Na Europa, ele presente num jogo Atlético de Madrid e Barcelona, o Neymar, ao driblar para trás, com o time todinho saindo num contra-ataque, foi vaiado pelo estádio inteiro.
No Brasil, um atleta dá uma caneta para trás, na linha de fundo, todo mundo aplaude. Aplaude. Você entendeu? Então é assim, culturalmente, nós precisamos primeiro treinar os atletas que estão lá fora e eu acho que eles já estão adaptados a isso. Agora nós temos que treinar a imprensa e a torcida a entender que o jogo hoje é cada vez mais tático. Então não dá para se esperar de quem está lá fora totalmente adaptado nisso, nesse modelo, chegar numa seleção, chegar na formação da seleção para disputar um torneio, a Copa, ou seja lá qual for, e voltar para o modelo de trabalho que é admirado no Brasil. Mas você vê a complexidade disso, né, Júnior? Porque assim, o Brasil foi acostumado a ensinar o resto do mundo a jogar futebol. De um certo momento passou a ser barrado lá fora, como a gente está falando a respeito dos técnicos aqui, apesar de que os jogadores nunca, né? Principalmente a gente exporta muito. E hoje é obrigado a se adequar com os parâmetros que estão lá fora, né? O europeu. Mas igual você está falando, Alexandre, isso aí, as categorias de base hoje dos times do Brasil, não tinha que preparar o jogador para ser multifuncional, então? Para ele se adequar a esse esquema tático do dia para a noite, cara? Aí a discussão nossa vai longe demais. É por isso que eu estou te falando, eu não entendo o seguinte, se você tem um esquema tático padrão, o que vai sobressair é a capacidade individual, o talento individual, que como acontecia no futebol do passado. Era um esquema tático praticamente padrão, e que se sobressair era o quê? O individualismo. Né? E hoje a gente percebe assim, meu ponto de vista, eu não sou entendedor e nem mestrando da área. Né? Eu tô só ouvindo aqui. Mas o que eu vejo de leigo, a minha visão de leigo, é porque assim, se eu entro num esquema tático assim, aí eu pego o jogador que está acostumado a jogar no clube dele, foi na categoria de base daquele ritmo, e de repente vai jogar um jogo importante, e aí muda o esquema tático e insere ele aonde ele não é acostumado a jogar. O cara fica perdido. Isso aí gera constrangimento para todo mundo. Como eu estou dizendo, a própria torcida, né, tem que entender disso. E eu acho que também falta um pouco de transparência. Às vezes o próprio treinador tem que explicar o porquê de cada função. Aconteceu isso na seleção, né, no último jogo, não foi que o Brasil foi eliminado? Quem que jogou do lado invertido? Foi o Rodrigo? O Rodrigo? Eu não me recordo. Não vou lembrar. Que gerou essa e aí você percebeu essa discussão. Então, assim, é muito complexo. Agora, falar na base é porque os clubes não têm uma filosofia definida. Se os clubes tivessem... Eu peguei uma das melhores bases da história do Brasil até então, naquela época, que era o Guarani. O Guarani, ele subia 10 meninos da base profissional no ano e todos viravam grandes jogadores. Iam para grandes clubes e coisa e tal. E essa geração... Lá naquele momento tinha uma filosofia que ela era implantada do profissional à base. Todo mundo tinha que trabalhar da mesma forma, todo mundo era meio engessado até. Então, mas era a filosofia de jogo do clube. Mas o que acontece? Alguns clubes tentam implantar isso daí e quando se muda a direção, muda-se tudo. Então, assim, o clube acaba não tendo identidade. Está sempre começando do zero, né, Alexandre? E o Brasil, como um país muito grande... O exemplo disso é a Alemanha, né, na Copa do Brasil, que pegou a base dela há muito tempo, já era ensinado. Já tinha 10 anos treinando os meninos para chegarem, né, fazer o processo. Que eu acho que é a mesma coisa que eles fizeram agora na última Copa. Eles já renovaram tudo e eles vão para a Copa como se fosse uma experiência, vamos assim dizer. Mas eles já planejam para daqui 2 Copas, um exemplo. Eles têm esse planejamento todo. E não muda muito ali. E sabe uma coisa, um modelo que eu acho que seria muito interessante de se fazer, para chegar nisso aí que você está dizendo, de entender o modelo de jogo e de se adaptar o atleta para isso, você já tem monitoramento dos principais atletas do Brasil, dos principais clubes a gente tem, a CBF, a seleção tem. Então, agora mesmo estava aqui no Vila Nova, um representante da seleção, acho que semana passada, ele com certeza visitou o Goiás também, visitou o Atlético, e aí você vai monitorando, você fica ali com a lista de, 100 atletas, entendeu? A seleção brasileira de voleibol, e hoje eu quero até falar sobre isso, porque eu faço parte da preparação do Vila Nova Vôlei, né? Então, e no vôlei, nós temos duas jogadoras de Goiás que são da seleção, que estão na seleção sub-17, e elas estão, inclusive, essa semana lá, treinando. Não tem torneio, mas eles convocam para que se monte uma seleção permanente. Então, no futebol também isso daria certo. Você já ter essa seleção, que não fossem só os 22 que vão para uma Copa do Mundo, que vão para um Sul-Americano, mas os 44 principais jogadores do Sub-15, do Sub-17, e para se treinar. Entrosar, né? Para se treinar regularmente durante o ano.
Aí você vai conseguindo mostrar qual a sua filosofia, qual a sua ideia. Aí é a crítica, né? Porque o pessoal chega na seleção, pô, no clube o cara arrebenta, na seleção não arrebenta. Mas a seleção é pouco tempo de entrosamento, no clube é disputa campeonato, treina toda semana, então... Mas você quer ver o tanto que é complexo? Eu lembrei de uma história aqui. Você perguntou do Náutico, nós fomos no Náutico lá e a gente conseguiu um feito muito importante lá, de sequência de vitórias na Copa do Nordeste, em estadual. Nós batemos recorde lá de vitória da história do Náutico. Foi tudo muito bom. Mas no meio dessa história, nós descobrimos um menino de 16 anos de idade, que era reserva do Sub-17. E o Márcio Goiano, Márcio Panturrilha, que era o treinador do Náutico, né, o daqui de Goiânia, o Márcio viu o Thiago jogando e falou, não, eu quero esse menino titular no profissional. Só que na posição dele jogava o Jorge Henrique, que tinha voltado do Corinthians e era ídolo do Náutico, porque iniciou ali e o Thiago teria que jogar na posição dele. Pois o Thiago começou a dar tudo certo para ele. Reabertura dos aflitos contra o News Old Boys da Argentina, 1-0, gol do Thiago. Entrou no jogo com 16 anos, o gol dele tá lá marcado. Reabertura dos aflitos, quem fez o gol foi o Thiago. Começou a entrar no lugar do Jorge Henrique, a gente perdendo o jogo, ele fazia um gol. Aí, empatando o jogo, ele entrava, virou titular. Virou titular. 3 meses depois, a vida do guri estava transformada. Ele ganhava R$300 por mês e foi vendido por 6 meses por R$8 milhões. E o futebol tem isso, né? E aí ele foi para o Flamengo. Já comprado como jogador do Flamengo, ele permaneceu no Náutico até o fim da temporada e já foi convocado para a seleção sub-17. Ele era o único atleta que não estava na primeira divisão e era da seleção sub-17. O que aconteceu? Nós chegamos na semifinal da Copa do Nordeste, o Thiago era o nosso principal jogador. E aí o Náutico solicitou ao Branco direto, o Márcio ligou pro Branco, porque eles eram amigos lá de época de Figueirense, pô, libera o Thiago para mim. Ele falou assim, se eu liberar ele nunca mais volta para a seleção. Como é que eu vou pedir para um guri que está jogando no Náutico, os outros aqui do Flamengo, do Santos, do Vasco, de tudo quanto é lugar, tá aqui jogando, eu vou pedir para liberar o Thiago. Falou, mas é que se ele jogar, a gente ganha o jogo. Se ele não jogar, a gente não sabe se ganha o jogo. Dito e feito, fomos para os pênaltis e perdemos. Sem o Thiago. Mas então, tem isso também, porque quando você... E era um período de treinamento apenas, como eu estou dizendo agora, mas foi esporádico, isso não é regular na seleção. Mas eles fizeram uma semana de conhecimento para a primeira convocação daquele ano. E aí o Thiago foi nessa, e os clubes também têm essa situação, de não gostar que se convoque quando não tem jogo. Tem isso. Quem envolve esquema tático, envolve dinheiro, muda tudo. Envolve muito dinheiro. Porque você passa na Copa do Nordeste, envolvia muito dinheiro pro Náutico, era algo em torno de 6 milhões, eu acho, 4 milhões, eu não sei. E aí você perde porque o guri tá na seleção e com certeza ele fazia a diferença. E na seleção, sem disputar um campeonato oficial, uma coisa assim, só para fazer... Então você tá vendo tanto que é complexo estabelecer um modelo de trabalho, de gestão. Não existe uma unidade, né, o Alexandre? Esse que é o complicado. E esse seria o papel principal da CBF, né? Até naquela questão de treinar a torcida, treinar a imprensa, como você disse, precisaria de um trabalho mais forte, mais incisivo, né, da CBF. Teria que bater a mão na mesa, né? Mas fica como cultural, meio que cultural. Só para não perder, falando em seleção, um abraço realmente para a seleção feminina brasileira, né, que arrasou no último jogo. O que foi aquilo? Que isso, hein? Goleada. E sabe ter mais, hein? No próximo. Ô, Alexandre, outra coisa que você falou aí desse rapaz, do Náutico, né? E hoje ele tá em qual time? Ele é do Flamengo. Do Flamengo, né? Ele tá com 18 anos ainda. Agora vai estar jogando aí. Qual jogador que você já teve a oportunidade de preparar fisicamente que hoje você fala, rapaz, orgulho de ter participado um pouco da trajetória desse time? Eu já trabalhei com grandes jogadores, assim, é tão difícil lembrar tantos, mas de seleção, inclusive, né? Nós tivemos, vou tentar lembrar aqui de alguns. Nós tivemos uma dupla de ataque no Bahia que é emblemática, Gil e Viola. Nossa. O Gil, eu conheci o Gil aqui menino, aqui começando, eu também começando, ele já era meu atleta. E o Viola, eu tinha acabado de ver jogar na Copa 94 e daí já veio pro Bahia em 95, foi muito bom aquilo lá. Então, assim, tive muitos... A geração do Goiás foi fantástica, né? Tudo. Porque você teve Fernandão, você teve... Isso que eu te pergunto, você chegou a trabalhar com o Fernandão. Todos. O Fernandão, ele era meu aluno no Delta, de Educação Física. Porque logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a dar aula de Educação Física no Delta, que era a escola que eu estudava.
Então eu dava aula de futsal pro Fernandão e 2 anos depois eu era o preparador físico dele. Olha aí. No profissional já. E aí teve Josué também, que foi para a seleção, né? O Josué ficou quase 10 anos, foram 2 ciclos na seleção, né? E é difícil lembrar. Tem um menino agora que ele está sendo convocado, mas ele ainda não é tão conhecido, mas ele já foi, inclusive ele poderia estar na última Copa, porque ele já estava nas últimas convocações, que é o Gabriel, que está no Arsenal. Gabriel. O Gabriel, a gente teve uma boa amizade e trabalhamos, foi um trabalho bem vitorioso também, que foi do acesso do Avaí, no ano de 2016. O Gabriel, com certeza, é o zagueiro do Arsenal, ele vai estar aí nas próximas convocações, com certeza, porque é um dos zagueiros que vem se destacando aí a nível de Brasil. Mas aí já tive muitos. Túlio Maravilha. Vamos falar daqui dos de Goiânia. O Túlio você chegou a trabalhar com ele também. Túlio 2 vezes. Quem que não conhece essa figura nacionalmente? Lendário. Né? Túlio Maravilha. Agora tem alguns atletas que me marcaram, como colegas, a gente mantém amizade até hoje, que foram ótimos atletas. Se lembra do Paulo Isidoro? Jogou Paulo Isidoro, Cruzeiro, Palmeiras e Seleção Brasileira. Sim. O Paulinho é meu amigo até hoje, um dos melhores atletas que eu trabalhei como pessoa e como profissional mesmo. O Paulo ele me deu lições que eu uso na preparação física em função do que ele fazia. Rapaz. Ele era um exemplo de atleta. Ele era o exemplo da teoria na prática. E aí muita coisa que ele fazia por conta própria me serviu de modelo para exigir que os outros atletas fizessem igual por muito tempo. Então, assim, tem ele, como aqui em Goiânia eu tenho também o Elias, foi meu... A história do Elias é boa, o Elias meia do Atlético, porque o Elias, nós pegamos, foi Elias, Cícero e o Márcio. O Cícero do Botafogo, de São Paulo, do Santos, o meia, e o Márcio também, esses 3, o Márcio goleiro. Também, esses 3, quando eu estava no Bahia, nesse time aí com o Dio Viola, eles eram titulares do time principal, eles eram meninos, subindo da base, e já jogavam com a gente. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com todos eles em outros momentos também. E os 3 também desse nível de altíssimo profissionalismo. Coisa boa. Então, assim, a gente percebe que o futebol brasileiro, ele ainda vai continuar, viu, Caio, a exportar jogadores. Talentos, com certeza. É muito diferente. E você tocou num gancho no futebol feminino, você que é da área e conhece bastante pelo pouco que a gente está conversando aqui. A seleção brasileira feminina, né, rapaz? Muitos anos, acredito que a preparação meio de muito tempo é porque não dá muita ênfase, né? O Brasil, agora que está começando a reconhecer mais. Mas quem vê uma estreia, como estreou, né, na Copa do Mundo agora feminina, da forma que foi, o entrosamento, né, e tudo, mas é aquele trabalho que você acabou de falar, que já vem de muito tempo, sem jogos, sem nada, sempre elas estavam ali. Por que a seleção, por que o futebol feminino está com mais visibilidade agora? Porque a imprensa abraçou de certa forma. Sim, a gente sabe que tem interesse em tudo isso, tem dinheiro por trás, tem envolvimento. A própria Globo perdeu um pouquinho de espaço com o futebol masculino e aí tá tendo que equilibrar. Enfim, existem vários outros fatores, mas a mídia é fundamental. E o fortalecimento da classe também. Porque nos Estados Unidos agora é lei, né? A jogadora tem que ganhar o mesmo do que o jogador. Isso que nós íamos entrar agora. Eu só joguei porque você já está antecipando o que a gente ia falar justamente porque por se isso. não fizer isso, como é que você vai fomentar o esporte? Como é que você vai falar para uma filha sua, não, invista no esporte, pode ser jogadora, você vai ganhar dinheiro lá. Não, elas vão... Rapaz, eu sei porque eu trabalhei na Aparecidense e o Aliança, que é um time tradicional aqui de Goiânia, já de muitos anos, que eu vejo que é um trabalho difícil ali, treinavam lá no mesmo CT que a gente lá. Eles treinam lá. As gurias muitas vezes não têm... Não tem uma estrutura, né? Nenhum apoio. E deveriam ganhar o mesmo salário que os homens ganham. E isso, assim, em toda a área. Vamos colocar aí no mundo corporativo, empresarial. Em tudo. Às vezes a mulher ocupando o mesmo cargo que o homem lá, porque o cara é homem, o salário dele é maior. E isso é uma discussão que a gente ainda vai debater muito. Mas tem que vir lá de cima. E parece que os diretores estão enxergando dessa forma. Se eu não estiver enganado agora, eu acho que o ano que vem, acho que é isso. Esse ano já é obrigatório Série A, não é isso?
Série A. Todo time de Série A tem que ter um time feminino. O ano que vem, me parece que a Série B também. E depois, e ainda tem a Libertadores, já é obrigatório, né? Quem está na Libertadores tem que ter o time feminino. Então, além de ter os campeonatos para você fomentar essa disputa e essa formação e estimular também novas atletas, agora você tem que igualar o salário. Sim. Você tem que dar salários para que elas realmente vivam do daquilo. futebol. Ela não pode disputar um campeonato paulista que dura 4 meses e depois ficar 8 meses desempregada. Você entendeu? Então não vai para frente. Aí você não tem as melhores atletas e você tá equilibrando. Aí você vai falando. E os Estados Unidos é onde a seleção feminina dos Estados Unidos fortíssima. Fortíssima. China. A China tem tradição no Se monte de destaca esporte, mais que a masculina, se brincar, né? Não, a os Estados China- Unidos é feminino. A China, o feminino masculino, o feminino nos Estados Unidos sempre foi mais forte, inclusive tem mais visibilidade, o público é maior, né? Que assiste, que prestigia o esporte lá. Aí você vai com Suécia, você vai com Alemanha. São times de países, né, bem equilibrados financeiramente, assim dizendo, e que tem um estímulo, o incentivo que o Brasil não tem. Por isso que os principais jogadores nossos estão jogando fora. Estão jogando fora. E lá não para, é constante, tem campeonato, tem sempre preparação. Mantém o tempo todo jogando e ganhando o salário que as outras deviam ganhar. Aquela revolta da Marta na última Copa, que ela fez meio que uma despedida ali, que passando o bastão adiante, né, pedindo que as meninas não deixassem o futebol feminino acabar. Aquilo ali é fantástico. Eu acho que tinha que levantar essa bandeira mesmo, todas elas. E até mesmo assim, você que já faz parte de comissão técnica, tem essa disparidade também da comissão técnica do futebol feminino para o futebol masculino? Total. É no geral, total. então. Não é só para jogadora. Não, é total, porque o salário, como eu falei, você tem aquela escolha, você acaba ficando no futebol, porque a gente pensa só no 1% ali, que é os times grandes, os treinadores ganham altos salários, podem ficar 2, 3 meses, a grande maioria não. A grande maioria não, precisa de um salário maior, até porque na troca você tem 2, 3 meses que você permanece em casa. Essa é a grande realidade, você pegar de metade da Série A para baixo, é todo mundo nessa mesma situação. Então, como que você faz? No futebol feminino você ganha menos ainda e não tem... E olha para você ver o que você acabou de falar, que é importantíssimo. Um pai incentiva o menino, se ele é um cantor ou um jogador de futebol. Claro. Quando que você vai ver um pai falar isso para uma menina? Minha filha... vira jogadora de futebol. Então, assim, enquanto tiver essa disparidade e não tiver essa visão que você está falando aí que tem que ter, vai ser sempre assim, né? Mas o Brasil, eu acho que agora vai mudar a chave. Você que está dentro, você está percebendo isso. E por falar, né, de feminino, você está com um projeto, né? Você está com um projeto de voo, você falou aí, como é que é isso? Na verdade, esse projeto é maravilhoso. Foi bom, obrigado. Eu até te agradeço por abrir oportunidade para falar disso. O vôlei do Vila Nova, né? É um projeto do Vila junto com o Neylon. Feminino? É feminino, com William Mendes. Já tem 4 anos esse projeto. E começou com 2 meninas e hoje tem mais de 100 e lista de 120 e lista de espera. E além da quantidade, os resultados, porque elas estão conseguindo títulos atrás de títulos e pela primeira vez na história do estado de Goiás existem 2 meninas ao mesmo tempo convocadas pela seleção brasileira. E a liga de voleibol brasileira é muito forte, feminina, né? É, muito forte. E agora tem até a Liga C, né? É Liga B, Liga C. Então, aí sim, tá? É um esporte que para o feminino já é mais organizado e mais equilibrado. Apesar da gente aqui em Goiás estar sofrendo aí para disputar os campeonatos, correndo atrás de incentivo, de estímulo, porque ainda é um esporte que aqui não tem tanta parceria, vamos assim dizer. Nesse caso, o clube, o Vila Nova, incentiva, os patrocínios que patrocinam ali, vamos colocar, o futebol masculino, não são os mesmos que... É porque o Vila Nova Vôlei, ele está dentro de um projeto que é o Vila Nova Olímpicos. Então, junto do Vila Nova Olímpicos, existem várias modalidades. Agora tem os amputados, tem o futebol feminino, existem outros projetos. Então, o recurso que vem para o Vila Nova Vila Nova Olímpicos, ele é dividido em todos esses projetos que estão dentro. Está tendo um trabalho inclusivo, então, aí, não é? Inclusivo, mas que vem ganhando corpo e vem ganhando assim, força demais. Isso é muito bom. Entendeu? E isso é referência em Goiás. O Vila é referência. É o único ou tem alguns ainda
tem um projeto parecido? Existem, tem o Ex, tem o próprio Goiás, tem seu projeto lá também, mas nenhum igual ao Vila. O Vila é o maior projeto em quantidade, em resultados, em crescimento também. Inclusive tem 2 na seleção. Isso aí é histórico, né? Da Sofia e a Maria Eduarda, não sei se elas estão... Se elas vão acompanhar, vão ver aí, um abraço para as 2. E junto delas estão vindo outras também com o mesmo potencial. Então, a seleção goiana é muito forte hoje. Muito e forte. Isso aí, já tendo elas na seleção, isso serve de incentivo para a nova geração que está entrando. Poxa, se saúde aqui para a seleção... Sempre esse e elas treinam juntas. Então, você vê o Olinda das Meninas, quando uma de 13 anos chega lá tocando bola com a Maria Eduarda, você entendeu? Fica referência, vira referência. Isso aí é diferente. É diferente mesmo e o projeto é muito bom. Você está com ele quanto tempo, esse projeto? Eu comecei nesse projeto por 2 motivos. Primeiro, porque o Neylon é um contemporâneo de faculdade, né? E a gente sempre se deu bem, apesar de ficarmos distantes um do outro, mas a gente sempre se conheceu, tinha essa amizade. E a minha filha começou a jogar. Aí eu falei, Neylon, tô querendo dar um tempo em Goiânia, tô com outros projetos aqui, tô na faculdade, tô montando um estúdio, e eu venho trazer a Lara todo dia. Você precisa de ajuda aqui? Falou, você tá brincando, então... Você vai vir aqui, vou ficar 1 hora vendo o treino. Preparado físico, vai aguentar ficar olhando. E aí eu comecei, rapaz, e tô me envolvendo com o negócio, e hoje a gente já faz um trabalho complementar, inclusive o preparador físico da seleção brasileira me ligou por causa da Maria Eduarda, pra gente trocar ideias e planejar o trabalho dela. E aí, montando um trabalho para ela, eu falei, vou dar treino para Maria Eduarda complementar, né, para melhorar a condição dela. Vamos trazer outras para fazer. E o negócio aí ficou, então hoje o meu estúdio ele atende principalmente as minhas do vôlei, junto com outros atletas que eu tenho do futebol e do futevôlei que também fazem parte do meu projeto. Mas o vôlei do Vila que foi assim, o propulsor desse projeto e em função até mesmo do trabalho com a Maria Eduarda por causa da seleção. Então hoje você faz uma espécie de mentoria, né? Em outras linguagens... Na parte física, sim. Sim, em outras linguagens aí que está um pouco... É o coach do futebol, da parte de esporte. Eu não sei se nós temos tempo de falar disso. De onde veio originalmente o coach mesmo, né? O coach. Nós temos tempo de falar sobre isso? Rapaz, tem alguns minutinhos aí. O coaching, eu tive muitas experiências muito boas, positivas. Tem um rapaz que chama Lulinha Coach, que ele é o coach do Flamengo hoje. Esse cara é fantástico. Em alguns clubes ele esteve conosco. E eu tive a oportunidade, não sei se vocês vão lembrar, de trabalhar na minha primeira pós-graduação na UNB com Irã Valdez. Irã Valdez, na época, ele foi contratado pela UNB para ser o coordenador da primeira especialização em treinamento esportivo da universidade. E ele veio para o Brasil. O Irã Valdez era nada mais, nada menos do que o psicólogo da seleção cubana de vôlei, que na época era a principal seleção do mundo, da Mireia Luiz, que brigava com as jogadoras brasileiras lá, que tinham as Brasil rixas. E Cuba era Brasil. Todo mundo parava. Clássico. E não se falava ainda em coach esportivo. Só que esse cara já chegou no Brasil com a bagagem de 10 livros, de 2 Olimpíadas, 2 medalhas olímpicas e coisa. E eu fiquei muito amigo dele. Então eu virei tipo um monitor e passava o tempo todo com ele e aprendi muito com ele. E ao longo da minha carreira inteira, essa parte de coaching e de parte psicológica, emocional, relacionada a se buscar algo mais na preparação física e no rendimento, fizeram parte da minha carreira inteira. Então, hoje eu tenho várias estratégias, inclusive, algumas como truques e outras verdadeiras que eu aplico nos trabalhos, nos treinamentos, para aumentar o potencial das atletas em função do que eu aprendi com o Irã Valdez lá atrás. Olha aí. Interessante. Essa que é a importância, professor. O pessoal não entende. O pessoal fala, o coach quer brigar com o psicólogo, quer ficar com ele. Não é isso, né? Não. Se cada um ficar no seu quadrado... Na sua área. Funciona bem. Sim. Funciona. Inclusive foi muito criticado em relação à seleção brasileira na última Copa a falta de uma preparação psicológica, né? A seleção brasileira realmente foi uma das poucas que não tinha ali um apoio psicológico, não é? Posso falar o que acontece com isso aí? A gente tá no meio, que a gente ouve assim nos treinadores. O Luxemburgo que massificou isso aí no Brasil, com a Suzy Fleury, que também foi uma psicóloga que eu trabalhei muito tempo, né? A Suzy, ela era psicóloga do Zete, eu trabalhei com o Zete. E aí o Zete levava ela, sempre levava a Suzy. E ela foi para a Copa ela foi para a Copa, não, ela foi para a seleção com o Luxemburgo. Na época o Luxemburgo era da seleção. O que acontece? Não é o caso da Suzy, pelo amor de Deus, mas de outros, inclusive, que eu também já peguei.
Os psicólogos, por não estarem familiarizados com o futebol e não entenderem o jeito que funciona o negócio, eles caíram meio que de paraquedas, sem estar preparados para estarem no esporte, na psicologia esportiva, vamos assim dizer. E entravam para dentro da comissão. E do nada eles estão ali assistindo treino, assistindo jogo e começaram a interferir em situações que os treinadores ficavam muito loucos. Desse tipo, não põe ele para jogar hoje que ele não tá com a cabeça boa. Não. Era desse modelo. Ó, jogador, semana dele complicada, não põe não. Ó, põe esse no lugar, põe aqui. Eles começaram a querer interferir. E hoje eu acho que é mais aceitável, né? Mas antigamente os treinadores também eram de linha mais dura, assim. E não permitiam esse tipo de interferência. E isso foi barrando um monte de profissionais dessa área de entrar nos clubes. Então, eu sei, porque alguns treinadores que no bastidor, algum treinador que eu trabalhava, alguns que eu trabalhava, chegava e já mandar o psicólogo embora antes da gente apresentar. Informação privilegiada, então, hein, pessoal? Sim. Então, teve um ano que o Atlético Mineiro, ele foi até campeão da Libertadores, se eu não me engano, e foi um trabalho maciço do coach lá dentro, que até a torcida, isso aí foi um trabalho, não só com os jogadores, mas com a torcida organizada, que na época, por exemplo, quando era disputa de pênalti ou coisa, a torcida começava, eu acredito. Então, assim, não, isso é fenômeno. Funciona bem quando há funciona essa sinergia. Funciona demais. Não, eu acho que hoje quem está indo para essa área está mais preparado, entendeu? E eu acredito muito mais num trabalho sistemático. E é até uma dica, né? Não sei se já tem isso, por exemplo, dentro da sua preparação, que você está fazendo, mestrando e tudo, esportiva e tal, tinha que ter, por exemplo, parei de jogar futebol, mas eu me vejo preparar para migrar para a parte de psicologia. Então, acho que é uma dica. Por exemplo, o cara se formar em psicologia, saiu, parou de jogar, já entende como funciona, tem uma formação e atuar como psicólogo esportivo. Essa área está sendo explorada por alguns, né? O Zé Roberto está dando palestras. Tem a parte da oratória também, que é importante, né? Para você transmitir o conhecimento, né? É uma preparação. O Diego é outro que já emendou, saiu do Flamengo e já começou, é um palestrante hoje que está lotando ginásios aí. Já, ué? O Diego está lotando. Nossa, eu não sabia. O Zé Roberto, acompanhar, Diego, vou procurar os vídeos do Diego são maravilhosos. Que é isso? Inclusive, ele postou um hoje com Mas ele sempre se portava muito bem nas mas tem oratória boa. Com certeza se preparou. Alguém está por trás também dando uma assessoria e montando toda a palestra. E aí o cara fala bem e sabe dos bastidores e sabe o que ele viveu, da pressão que é, como você falou, bater um pênalti. Porque você sabia que a gente estuda até isso? A gente estuda, os jogadores hoje eles vão para o jogo, todos os jogos, eles vão sabendo de tudo que o adversário faz. Para que lado que o seu marcador dibra, o seu jogador dibra, se ele dibra para a direita, se ele dibra para a esquerda, se ele domina com a direita para dentro, se ele domina com a direita para fora, e se ele bate pênalti, de que lado que ele bate, o goleiro recebe. Se o estádio está lotado, ele bate aonde, se está ganhando, ele bate aonde, se está na pressão, disputa de pênalti, ele bate aonde. Porque aí você tem, já viu que as televisões hoje elas põem, né? Quando vai bater, onde o cara bate. Sim. Aí tem um monte de lugar, mas tem que saber como estava o jogo quando ele bateu ali. Aí, às vezes, tem 10 vezes que ele bateu aqui no alto do lado direito do goleiro. 10 vezes. Mas tem 2 lá do lado esquerdo. Ele bate mais aqui. Não, você tem que ver. Porque, às vezes, é a batida de segurança dele naquele canto ali. Você traça um perfil psicológico de jogada. Aí você vê tanto que é importante. Então, aí você fala, velho, disputa de pênalti, se errar o pênalti, perde o campeonato. Psicologicamente, o cara... Pressão. Imagina a pressão. Aí ele vai bater no lugar de segurança dele. Então, tudo isso é estudado. Entendeu? Hoje em dia, se estuda. Alexandre, é muito bom. Você vê que o tempo assim passa. E com certeza eu quero e vamos fazer, né, como já prometemos para alguns, que vai ter a parte 2 disso aqui, com mais profissionais da área. A gente leva, né? A gente se prepara um pouco, mais nada como alguém que já é da área. Então, assim, quero te agradecer por você ter arrumado aí um espaço na sua agenda, inclusive porque já está saindo daqui para ir para uma outra live. Eu sei que isso é bom, você está sendo uma referência aí para as pessoas e quero deixar você aí os agradecimentos, vai para quem
E Não, é eu, contigo, eu, amigo. eu que agradeço vocês pelo convite. Nossa, muito bom, papo de altíssimo nível. Tá? E vocês conduziram, foi muito bem. Obrigado. Muito bem. Vocês E é tudo fizeram, demandou nessa parte vocês esportiva aí. fizeram o nível ficar altíssimo. Tá? Coisa Muito boa. obrigado, estou à disposição sempre mesmo. Estou aí tentando levar, como eu falei, eu tenho esse propósito de levar o meu conhecimento à frente, porque vi que no início da minha carreira isso foi muito difícil e é fundamental para você iniciar uma carreira. Então, eu quero levar um pouquinho do que eu aprendi para os colegas que estão buscando trilhar caminhos parecidos. Muito obrigado. É isso aí. Caio, pra quem não é inscrito no nosso canal, Caio, Pra quem não é inscrito no nosso canal, tá perdendo tempo, eu acho, né, Júnior? Eu acho que você deve entrar no YouTube, onde você já está, provavelmente, né? @chatbusiness no Instagram, no YouTube. Sigam, comentem, compartilhem. Dê essa força pra gente, galera, para que a gente possa cada vez mais tá trazendo convidados desse nível como o do Alexandre, cada vez melhor. E nesse bate-papo, né, nesse chat, que sempre dá ótimos resultados, né, sempre Júnior? aprendemos, sempre aprendemos. Sempre. E por falar em aprender, tá aí também no Spotify, você que gosta de fazer as coisas, ouvindo e aprendendo. Spotify, a gente tá lá também, procura lá, podcast Chat Business, que está lá, todo bate-papo com todas as pessoas aqui que já passaram por aqui. E pessoal, até o próximo podcast.